Olá, gente, muito boa noite. Nós estamos chegando aqui para mais uma live e esta muito esperada, não é verdade? Nós vamos entrar hoje num assunto de extrema urgência. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Como líder, como pastor, como cidadão, eu não me vejo em condição de me calar diante do que está acontecendo. Nós precisamos nos posicionar. Mas eu não vou fazê-lo sozinho. Hoje eu quero convidar para o nosso papo duas pessoas muito queridas, dois pastores. Um está na Bélgica, na cidade de Bruxelas, que é a sede da OTAN, como também a sede da União Europeia. Eu estive lá já 2 vezes, ministrando para aquele povo muito querido, e hoje eu tenho a honra de dividir a tela com o meu amigo pastor Eliezer Gomes, já já eu vou chamá-lo. E o outro é o pastor Cecílio Júnior, Cecílio Carvalho Fernandes Júnior, que é meu irmão caçula e que hoje mora ali nas cercanias de Lisboa, Portugal. Portugal, que concentra o maior número de ucranianos. Depois da Ucrânia, o país que tem o maior número de ucranianos é justamente Portugal. E essa semana o pastor Cecílio escreveu um post onde ele fala sobre alguém que ele conhece, um ucraniano amigo, com quem ele esteve conversando, e eu quero receber aqui um feedback. Eu quero entender como a população europeia está encarando esse conflito que está acontecendo hoje no território da Ucrânia. Então vai ser um papo muito legal, gente. Vai ser um papo muito legal. Deixa eu aproveitar, já chamar aqui o pastor Eliezer. Cadê o pastor Cecílio? Pastor Eliezer, já enviei a solicitação, meu amigo. Enquanto ele entra, e eu também aguardo aqui o pastor Cecílio, gente, esta live só será transmitida pelo Instagram. Alguém, por favor, avise lá o pessoal do Facebook. E uma das razões para isso é que eu tive as minhas contas no Facebook bloqueadas por causa de um vídeo que eu publiquei aqui no Instagram, uma fala do presidente Bolsonaro, onde ele relativiza o que está acontecendo na Ucrânia, dizendo que não é nenhum massacre. Quando eu fui postar esse mesmo vídeo com as minhas críticas no Facebook, o Facebook bloqueou os meus 2 perfis e a minha página. Então esta é uma das principais razões pelas quais não teremos a live hoje no Facebook. Então, por favor, avisa nos grupos de WhatsApp, pode ter gente lá esperando, nos procurando, todo mundo correr aqui para o Instagram para participar com a gente. Estou só esperando o pastor Cecílio, não estou conseguindo vê-lo, deixa eu ver aqui. Ah, já está aqui. Deixa eu começar o papo aqui com o Eliezer. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem, Eliezer? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Pelo menos do lado de cá tá tranquilo. Eu não estou. Só um minutinho. Você precisa tirar daí. Tirei. Só um minutinho, pastor Eliezer. Eu estou Já sem tirei. áudio aqui. Já tirei. Você está com áudio? Já tirei. Tirou? Tirei. Eliezer, fala alguma coisa para eu te ouvir. Tô aqui. Eu tô te ouvindo normalmente. Mas Será que eu tô vendo do meu lado? É porque eu estou usando um fone sem fio, né? E temos aqui um fone sem fio que a minha esposa está usando e conectou direto com o meu celular. Aí eu fico sem áudio. Vamos esperar ela conseguir desligar aqui para eu não precisar sair do Instagram e voltar de novo. Para
não está conseguindo desligar. Só um minutinho. Então eu uso esse. Deixa eu ver se eu consigo por esse aqui. Mas eu não consigo sair daqui. Oi. Beleza? Eu estou te ouvindo, normalmente. Agora sim, agora eu estou te ouvindo. Maravilha. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas aí? Você pode ter respondido anteriormente, mas eu não consegui te ouvir. Eu falei que pelo menos do lado de cá, aparentemente está tudo calmo. Está tudo bem. Tá tudo bem, tirando, né? tirando a preocupação, né? Obviamente. Eu imagino a apreensão, né? Eu vi tem pessoas, sempre tem aquele que está mais informado, aqueles que estão menos informados, e eu ouvi nesse domingo uma pessoa falar assim, nossa, ainda bem que nós estamos aqui na Bélgica, cercados ali pela Alemanha, pela França. A Bélgica ela é assim, um alvo... Sediando a OTAN e a União Europeia. Então, sabe, no alvo, ele é aquela parte bem vermelhinha que tem assim no... É cercada, tudo mais, mas é a parte bem vermelha. Difícil de alcançar, mas está no meio. Almejada. Eu lembro da última vez que eu estive aí na Bélgica, eu ia pregar numa comunidade brasileira no domingo de manhã, quando houve um vazamento de uma usina nuclear. Lembra disso? Sim, e o pessoal sim. ficou tudo apreensivo, com medo de sair de casa. E eu, meu Deus, como é que a gente vai fazer um culto hoje com todo mundo no cagaço, né? Mas o povo brasileiro costuma ser um povo muito corajoso. A gente é acostumado e mesmo com... né? Deixa eu falar com o Júnior, meu irmão. O pessoal o conhece como Cecílio nas redes sociais, mas para mim, irmão mais velho, é sempre o Júnior. Pastor Cecílio Júnior, como é que tá, meu irmão? Tudo bem por aí em Portugal? Boa noite, Bispo Hermes. Boa noite, Eliezer. Boa noite para todo mundo que está já conosco ao vivo e para você que também depois vai ver gravado aí com o Bispo Hermes. Aqui em Portugal está bem, graças a Deus. Como nós conversávamos pouco antes da live, o povo de Portugal está solidarizado com a situação da Ucrânia, contudo, com a percepção de que a guerra em si dificilmente chega aqui. Apenas os reflexos da guerra que podem vir a chegar, mas falaremos mais sobre isso ao longo da live. Contudo, Portugal em si, o país em si, está tratando de municiar e de trabalhar juntamente com a ONU e a OTAN para providenciar subsídios para a Ucrânia, para a sua população, para o seu exército, mas há uma calmaria, pelo menos territorialmente em Portugal, graças a Deus, há uma calmaria. O que há é a apreensão do reflexo e das ondas que podem vir a ser causadas pela guerra. No fundo, por mais que o conflito esteja acontecendo numa região distante, tanto de vocês, né, quanto de nós, aliás, de nós muito mais distante, nós temos um oceano nos separando, vocês, no caso, têm toda uma extensão territorial, né? Mas ninguém está imune aos efeitos dessa guerra. E a gente já começa a perceber isso, por exemplo, com o aumento do petróleo, que já vai chegar nas bombas dos postos de gasolina, que já vai gerar mais inflação, aumento no preço dos produtos da cesta básica. Vocês sabem do trabalho que a gente faz aqui no Rio com distribuição de cesta básica ali no lixão, para outras comunidades. Hoje estivemos em Petrópolis, assistindo as pessoas vítimas da tragédia, estivemos no Centro de Defesa dos Direitos Humanos ali, e a gente que prepara essas cestas básicas sabe o quanto a cada mês elas estão mais caras. E a gente depende de doação, quer dizer, se a doação não chega, como é que a gente faz para adquirir os mantimentos para formar essas cestas básicas? Então a gente fica apreensivo de saber que tudo isso poderá sofrer um aumento significativo
por conta de um conflito envolvendo dois países no extremo da Europa, entre a Europa e a Ásia. Na verdade, a Rússia ela é o que a gente chama de Eurásia. Um pedacinho dela está na Europa, mas a maior parte da sua extensão territorial está na Ásia. Então, todos somos atingidos direta ou indiretamente. Mas eu gostaria de saber de vocês, eu vou começar aqui com o pastor Eliezer, qual a sua percepção quanto ao que está acontecendo ao povo ucraniano. Eu estava assistindo agora há pouco na CNN uma reportagem, assisti tanto na Assembleia Geral, né, das Nações Unidas ao pronunciamento do embaixador do Brasil, assisti ao pronunciamento do embaixador da Rússia, dando suas justificativas, dizendo que não está ocorrendo morte de civis, que isso não passa de fake news. Depois assisti ao pronunciamento carregado de emoção do embaixador da Ucrânia, desmentindo na cara o embaixador da Rússia. E dizendo, inclusive, que orfanatos estão sendo alvos, jardins de infância, hospitais estão sendo alvos, crianças já foram mortas. Quer dizer, eu fico imaginando o que deve ser estar na pele de um cidadão ucraniano hoje, Eliezer. Então, eu acho que quando estamos em uma guerra, tem uma frase que diz o seguinte, que numa guerra, a primeira a ser sacrificada é a verdade. Sim. Então, a gente tem que acompanhar um cenário de guerra sempre pelos fatos. Aconteceu tal coisa, a gente vai colocando ali na sequência e vai tentando montar assim. Mas as narrativas dos governos, isso pode ser de um lado, pode ser de um outro. Sempre serão... As falas, eles sabem que aquelas falas são vistas publicamente. Eles sabem a repercussão das palavras, de cada frase. Muitas vezes são os que são bons nisso. As frases são calculadas, são ensaiadas, porque sabe que aquilo vai gerar tal repercussão, que vai tocar naquilo, que vai provocar tal reação e etc. Então, sempre é manipulado. Então, aí fica aquela questão. Você que não tem o poder de estar na mídia e de poder dizer o que os seus olhos estão vendo, o que você está sentindo, percebe uma distância muito grande entre aquelas falas que são ensaiadas e aquilo que você está vendo. Então, com certeza, eles olham para aquilo e diz, poxa, não é nada disso que eu estou vendo aqui. Está dizendo que não estão com intenção de matar civil, só que eu vi ali, eu estava ali perto quando eu vi um tanque tentando atropelar a tal pessoa, né? Como é uma cena que ficou famosa, né? De um tanque tentando... Quer dizer, ela passou por cima de um carro e depois ficaram lá os ucranianos tirando a pessoa. Por pouco o motorista sobreviveu. Só que nos dias de hoje, em pleno século XXI, essa guerra está sendo transmitida pelos smartphones. Não é apenas aquilo que a mídia diz. É aquilo que você pode transmitir ao vivo. Muitas vezes eu tenho medo de estar dirigindo e fazer alguma live, alguma coisa assim, estar no direct, no Facebook ou no Instagram, e todo mundo vê acontecendo algum acidente comigo, porque esse é o mundo no qual nós estamos vivendo, né? Não dá mais para poder escapar assim. Então, hoje está muito mais fácil de acompanhar, mas esse esquema de narrativa, eu sei que tá na moda falar sobre narrativa. Mas hoje, 80% das coisas são narrativas. A gente tem que se atentar ao que está acontecendo, o que os seus olhos estão vendo. Né? E é possível hoje em dia. Então, estar na pele de um ucraniano hoje em dia é você estar vivendo uma realidade e estar assistindo essa realidade sendo distorcida descaradamente
para as pessoas. Agora, imagine, pastor Cecílio, o que seria estar na pele de um refugiado, de alguém fugindo da Ucrânia e sendo impedido de embarcar num trem por causa da cor da sua pele. Eu não sei se vocês acompanharam isso. Quer dizer, se é para ser humano, se é para ser solidário, dá para ser solidário de maneira seletiva? Dá para ser solidário tomando como critério a cor dos olhos, a cor da pele, a cor dos cabelos? Quer dizer, você vê o quanto a sociedade está doente. Como disse o Eliezer, e muito bem, a gente vive hoje uma guerra de narrativas. Cada um fala uma coisa, mas no meio disso, no meio desse fogo cruzado, onde verdades e mentiras se embolam, está gente inocente, que não tem absolutamente nada a ver com isso, e que é quem paga a conta da guerra. Olha, Bispo, a gente que tem vivido aqui próximo de pessoas, principalmente que se afetam diretamente, eu tenho tido contato com ucranianos, bastante ucranianos, homens, mulheres. Existem muitos ucranianos que estudam nas escolas das minhas filhas. Então, realmente, aqui nós temos um grupo muito grande de ucranianos que vivem aqui em Portugal. E a gente acaba se deparando com algumas situações, e foi bem como o senhor citou um texto que eu escrevi, e eu volto até a citá-lo. Em uma guerra, não tem inocentes. Os inocentes são as pessoas simples, as pessoas do campo, as pessoas, o pai, a mãe, a criança, são os trabalhadores, esses são inocentes. Por que eu digo isso? Porque, muito embora eu não concorde com nada, veja, eu quero salientar isso, não concordo com nada que a Rússia está fazendo, o governo ucraniano não é inocente. O governo, inclusive, o atual governo da Ucrânia não tem nada de inocente. Inclusive, a Ucrânia passou por um processo de golpe muito parecido com o que o Brasil passou. Para que o atual presidente, que inclusive é de extrema direita, chegasse ao poder, houve um processo para que ele chegasse lá. Lógico, o assunto não é pontualmente a questão política da Ucrânia. Mas o que eu quero mostrar, e para que as pessoas entendam, é que nesse cenário de guerra, não existe, o presidente da Ucrânia é um herói, ele tem uma postura boa para aquilo que ele defende. Mas já parou para ver o que ele defende? Ele tem uma postura heróica para a bandeira que ele levanta. Mas já parou para ver qual é a bandeira que ele levanta? Então, embora ele tenha uma postura admirável, também não é inocente nessa história. Nós o temos muitas vezes por vítima porque é Davi contra Golias. É um exército que é 10 vezes maior do que o outro. É uma população de 145 milhões para uma população de 45 milhões. É o maior país do mundo contra um país pequeno, forte. Tendo dito isso, não existe inocente. O que existe é uma potência mundial esmagando um país de menor porte. Isso é o que está acontecendo. E é por Agora, isso que... imagine, Júnior, o Brasil, tá? Hoje nós temos um governo que desdenha da pandemia desde o início, que agora desdenha do que está acontecendo na Ucrânia, dizendo, não é um massacre, isso é um exagero. Quer dizer, a pandemia é gripinha e o que está acontecendo na Ucrânia não é bem assim. Quer dizer, ele não quer ficar mal com a Rússia, né? Por mais que eu abomine esse governo, abomine com todas as minhas forças, eu não gostaria que uma potência como os Estados Unidos, por exemplo, viesse meter o bedelho aqui. Os Estados Unidos estiveram por trás do golpe em 64.
já havia navios americanos próximos da Baía da Guanabara, aguardando, porque se o povo se insurgisse, ele poderia intervir. Eu não gostaria que se repetisse hoje, aqui no Brasil, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu em boa parte da América Latina. Os Estados Unidos, eles encenam, né? Eles gostam de se apresentar ao mundo como os mocinhos, como os salvadores do mundo, mas eles também já invadiram, eles também já pilharam, eles também já mataram, talvez tanto quanto ou até mais do que a Rússia, ou até do que a União Soviética. Então não tem mocinho. Essa é a verdade, não tem mocinho. Então, por mais que aqui no Brasil eu não esteja contente com o atual governo, nós temos que resolver isso nas urnas. Vocês sabem que todo país tem o direito à autodeterminação. Então, quem tem que determinar o futuro do nosso país somos nós. Você veja que já foi comprovado que o Putin interferiu nas eleições dos Estados Unidos. Havia interesse por parte do Putin que o Trump fosse eleito. Havia interesse de impedir a eleição do Biden. Olha que interessante. Como é que o mundo dá volta? Aliás, essa guerra deu um nó na cabeça de tanta gente. É justo isso, Bispo, que eu queria pontuar. É porque essa guerra e as conjunturas que se apresentam estão mostrando para o mundo que essa questão de ideologia de esquerda e direita, como era pintado durante a Guerra Fria, já não existe esse formato. Não cabe mais. Só que é o trampolim que os políticos utilizam para manusear e manipular a mente das pessoas. Mas já não cabe. Tanto que a gente está acompanhando um governo brasileiro que é de extrema-direita, ou de direita, não vou usar a palavra extrema, mas é flertando com a extrema-direita, que está apoiando um país que é historicamente socialista comunista. O pessoal e a mente das pessoas que apoiam o presidente atual do Brasil sequer conseguem perceber que não faz sentido algum. Não faz sentido algum todo que o Bolsonaro defende e agora ele está passando pano para a Rússia. Não faz agora, sentido. Olha que coisa louca, o Eliezer. Quando você poderia supor que o Silas Malafaia viria a público nas suas redes sociais para defender o Putin, cara? Ele começa dizendo, olha, eu condeno a guerra, não sou a favor da guerra. Mas aí vem o mar. Aí o mais anula tudo que está para trás. Exato. Eu tenho a impressão que a turma do mito fica aguardando ele se posicionar para saber a quem eles devem odiar. A quem eles devem chamar de esquerdopatas. A quem eles devem abominar. Então, quando viram lá o Bolsonaro prestar homenagem aos soldados mortos na defesa da antiga União Soviética, do comunismo, bugou! Opa, peraí. Em que a gente acredita agora? Quer dizer, aí é o que o Cecílio colocou. Essa polarização é de uma idiotice tão grande. Esses homens se valem da ignorância das pessoas para criar essa ideia de que a gente ainda vive na Guerra Fria. Eu acho que a gente agora está entrando na Guerra Morna. Estamos entrando numa nova fase. Quer dizer, as pessoas adotam uma posição não de acordo com um ideal, de acordo com uma utopia, mas de acordo com os seus interesses. E eu acabei de assistir agora o Lorival Santana, comentarista da CNN, falando algo que me deixou assim boquiaberto. Ele disse, Putin está por trás da onda neofascista, neonazista na Ucrânia. Quem patrocinou essa onda na Ucrânia é um oligarca russo
bilionário, amigo particular da cozinha de Putin. Quer dizer, o Putin precisava de uma justificativa. Ou vocês acham que ele quer combater neonazismo? Pelo amor de Deus. Ele cria a doença para vender o remédio. Exato. Ele tem que ter uma narrativa, uma justificativa para tentar ficar bem na fita, ir lá e anexar mais um território, como fez com a Crimeia, como está tentando fazer com outros lugares, inclusive lá com duas partes que foram declaradas independentes da Ucrânia. Então, já que essa questão ideológica, essa polarização já se demonstra tão desgastada, como é que nós deveríamos nos posicionar? Como é que a gente pode tomar posição de maneira isenta, sem comprometer a nossa fé, sem entrar nessa de torcida organizada, apenas pela verdade, por amor à justiça, por amor ao futuro da humanidade, o Eliezer? Então, eu acho que é pontuando justamente essas coisas aí. Primeiro que não tem mocinhos entre esses poderosos. Mas essa guerra tem um lado. Tem um lado que é o lado daqueles que são oprimidos, daqueles que são mais fracos. Uhum. São aqueles que são colocados adiante dos poderosos. Tipo assim, vai e lute por mim, pelo seu país, pela sua pátria, pela sua bandeira, e não importa o argumento que se coloque ali, mas vai você e lute ali por mim. Lute por nós, lute pelo futuro. Mas é sempre um poderoso colocando um outro para poder ir lá para ele. Aí vem o outro e, não, vamos anexar aquilo ao nosso país, porque a Rússia precisa ser grande. Mas não se preocupa, assim, as pessoas que vão morrer lá são formiguinhas, não importa. E isso vem de todos os lados, todas as grandes potências e tudo mais, eles tratam a guerra como se fosse um jogo de tabuleiro. Uhum. Mas o indivíduo não importa. O que importa é o território, o que importa é a narrativa, mas as pessoas mesmo, né? Se vai morrer uma criança, se vai morrer uma... É aquela frieza, né? Em toda guerra morre inocente. Vai morrer, mas tem que fazer. Então é sempre tratado assim, de uma maneira fria, sem coração. Então, tem como a gente se posicionar, inclusive em favor dos russos. Em favor dos russos, o pessoal da Rússia, porque a população russa está com vergonha do Putin. Uhum. A população russa está... tem cartazes falando assim, eu sou russo, perdoe por isso, me desculpe por isso. E os ucranianos, quantos ucranianos casados com russos, russas e tudo, e tem um laço muito forte entre o povo. Se diz, inclusive, que as batalhas, essa guerra, não está acontecendo como era previsto, porque os ucranianos, se os ucranianos do seu lado estão com sangue no olho para poder não deixar ser anexado o território, eles estão deixando as famílias do outro lado e estão voltando para poder lutar. Por outro lado também, os russos não estão motivados. Estão indo e estão com a consciência pesada de ter que atirar em seus próprios irmãos. Então, quem são os soldados? Aqueles soldados são pais de família, são irmãos, são primos. Às vezes o cara tem um primo que é ucraniano e o cara é russo. Então, esse é o lado que nos cabe. E é o lado oposto a desses velhos poderosos, né? Tem também um dito que diz assim, a guerra é uma briga de velhos que colocam os novos para poder brigar por eles. Então, é isso. Ô, Bispo, tem uma coisa que o Eliezer falou que é interessante colocar, não sei se essa notícia chegou ao Brasil, mas já passaram de 4.000 russos presos por se manifestarem
em Moscou contra a guerra. Já são mais, eu não sei aonde eles conseguem cadeia para colocar 4.000 pessoas de repente, mas já são mais de 4.000 russos que foram presos porque não aceitam a guerra. O senhor colocou algo, deixa eu só, porque passou e eu não respondi. Aqui hoje na Europa se falou muito, principalmente em Portugal, porque as pessoas que saíram da Ucrânia fugidas estão indo, a maior parte, para a Romênia ou para a Polônia. E o grande problema, Bispo, não é que pela cor da pele não estão conseguindo entrar nos trens, aqueles chamam de comboio. O grande problema é que quando eles chegaram na entrada da Polônia, a Polônia, que também é um regime de extrema-direita, negou o acesso para os negros. Então, esses negros, eles são obrigados a voltar e alguns estão tendo que viajar quilômetros no meio do território ucraniano para poderem entrar na Romênia. Porque a Polônia está negando o acesso. A pessoa pode ser portuguesa, e por isso teve reportagem aqui em Portugal, porque alguns portugueses negros foram negados a entrarem na Polônia, mas também até ucranianos, casados com ucranianas, ucranianos, apenas por serem negros foi-lhes negado a entrada na Polônia. Então isso demonstra um pouco que hoje a grande questão já não é mais se a pessoa é de esquerda, de direita. Isso tudo, para mim, é algo muito ultrapassado. Existe, na verdade, um mal que hoje está inserido na sociedade, tanto na esquerda quanto na direita, e que precisa ser erradicado, precisa ser destruído. Esse amigo meu que eu tenho da Ucrânia, ele me dizia que quando a Ucrânia era dominada pela Rússia, ele foi a razão pelo qual, inclusive, eles migraram para Portugal há 30 anos atrás, e ele disse, olha, nós não tínhamos o que comer direito. Pra você ter uma ideia, você tem cama? Para eu conseguir comprar uma cama, eu tinha que esperar 1 ano e meio para que um filho meu tivesse uma cama, porque os russos não nos davam acesso ao mínimo que nós precisávamos para viver. Ou seja, não importa o quanto a pessoa defende uma ideologia A ou B, existe algo muito ruim que precisa ser erradicado da humanidade. Houve uma fome na Ucrânia, na época a que o pastor Cecílio está se referindo, onde 3.300.000 ucranianos morreram. Isso quando a Ucrânia estava sob o domínio soviético. Nós não podemos fazer vista grossa ao que nenhum regime deste mundo fez, pelo fato de sermos simpáticos a uma determinada ideologia. Isso vale no Brasil. Nós temos que combater o autoritarismo. O Putin é um autocrata. É um cara que não ouve a ninguém. Assistam a série de reportagens que a CNN está fazendo sobre a origem de Putin. Como um ex-oficial da KGB, que era a agência de espionagem da antiga União Soviética, se tornou no presidente da Rússia. E como ele deseja fazer da Rússia uma nova União Soviética. Quer dizer, o cara não tem escrúpulos. Se não detivermos Putin, Putin poderá recapitular a história. Ele poderá ser um novo Stalin ou um novo Adolf Hitler. Então, se a ideologia de direita produziu alguém como Hitler, monstro, a ideologia à esquerda produziu um Stalin. Quer dizer, a questão não é só ideológica, é muito mais do que isso. Por isso que não dá para polarizar, para dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos examinar tudo e reter o que for bom. Nós precisamos produzir uma síntese de tudo isso. Você encontra muita coisa interessante, por exemplo, na proposta original
do comunismo, encontra muita coisa interessante. A luta por uma sociedade mais igualitária, mais justa. Agora, você pega uma utopia como essa, que enquanto utopia é maravilhosa, e coloca nas mãos de um monstro, ele faz um escarcéu. Você olha para o outro lado do espectro ideológico, você também vai encontrar alguma coisa que vai dizer, caramba, eles prezam muito pela liberdade, isso é muito legal, mas em nome dessa tal liberdade, o que se faz de atrocidade, o que os Estados Unidos já fizeram no mundo em nome da democracia, para exportar a democracia, pelo menos é isso que eles alegam, é de corar a cara. E não precisa falar dos Estados Unidos, não. Nós temos telhado de vidro. É que brasileiro não conhece a sua própria história. Sabe o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, guardadas as devidas proporções? Nós fizemos com o Paraguai. Duque de Caxias. Duque de Caxias, que nós celebramos como patrono do Exército Brasileiro, grande herói nacional, no Paraguai é monstro, genocida. O Paraguai teve que colocar armas nas mãos das crianças, porque os chefes de família estavam sendo dizimados. Mulheres e crianças tiveram que lutar contra o exército comandado por Duque de Caxias. Quer dizer, quando é que a sociedade humana vai amadurecer? Quando é que a sociedade humana vai aprender a fazer melhor suas escolhas? Você vê no caso da Ucrânia. Quem é que eles elegeram como presidente daquele país? Um comediante. Nada contra comediante. Nada contra comediante. Mas um comediante que, dentre os seus esquetes mais famosos, há um em que ele, como presidente, ele encarna o personagem, ele está numa discussão com o parlamento, quando de repente ele saca 2 metralhadoras e mata todo o parlamento. Assim que assumiu a presidência, o que ele fez? Não metralhou a petralhada, não metralhou o parlamento, mas dissolveu o parlamento. Quer dizer, até que ponto esse moço que hoje coloca lá o uniforme e vai para o campo de batalha, né? Isso é tudo inspirador para muita gente, mas até que ponto ele também não representava certos interesses? Veja, problema aqui no Brasil, por exemplo, se você não é Bolsonaro, você é Lula, se você não é Lula, você é Bolsonaro. As pessoas só conseguem pensar de maneira polarizada. Agora bem, se eu critico o presidente da Ucrânia, eu sou a favor do Putin. Ou se eu critico o Putin, eu sou a favor do presidente da Ucrânia. Não, você não precisa ser a favor de nenhum nem de outro. A gente precisa aprender a avaliar as coisas de cabeça fria, sem paixão, colocando essa massa encefálica que a gente tem, tic-teco, para conversar entre si, para chegar a uma conclusão, porque no meio disso tudo, nessa guerra entre um bufão, comediante, e um ditador, que agora já garantiu uma mudança na Constituição russa para ficar no poder até 2036, no meio dessa luta toda está um povo. Aliás, um não, 2. Como bem salientou Eliezer, o povo russo também vai sofrer para danar. Aliás, já está sofrendo. Quem é que sofre com as sanções agora? É outra questão que eu acho super importante colocar. Quando se fala em sanções, muitas vezes a gente celebra. Porque isso, agora sim, o Putin vai tomar jeito e tal. Só que os primeiros a sofrer com as sanções aplicadas à Rússia são os russos. E não são os russos soldados malvados, não sei o quê. É o russo, é a mulher de casa russa, é a criança russa. É o pessoal russo, que é um pessoal muito gente boa. Uhum. E outra coisa, e é um tiro que inclusive também sai pela culatra. Não estou falando que não seja necessário, tudo é calculado, as devidas proporções, é uma coisa. Ninguém aqui está também para poder dar soluções, né? A gente está apresentando os problemas, soluções com Deus, é oração. Mas uma das discussões aqui na Europa,
das maiores discussões, justamente para poder aplicar as sanções, é porque existe o contra-ataque. E nessas sanções, os europeus, principalmente dessa região aqui norte, eu acho que não é tanto o caso lá em Portugal, onde Cecília está, é por conta do gás que os russos fornecem. São 40% do gás europeu, e eu acho que o brasileiro, quando se fala em gás, ele só pensa em botijão, né? Mas a gente ali, né, tem a chofagem, o aquecedor, né, tá aqui, hoje deve estar uns 3 graus aqui. Então, nós precisamos nos aquecer. A casa, para a gente se manter aquecido, a gente precisa do aquecimento, água quente e etc. Na maioria das casas. E 40% do gás que nós temos na Europa vem da Rússia. A Alemanha está em uma situação pior, tipo 57% do gás da Alemanha vem da Rússia. Ela se tornou ainda mais dependente da Rússia do que os demais países europeus. Então, quando se aplica as sanções, que foi a tentativa agora de tirar a Rússia do PIX europeu, do sistema SWIFT. Isso. Então, então, é isso aí. É tipo um PIX, só que aplicado aqui internacional, né? Um PIX internacional, funciona da mesma maneira. Então, isso vai estrangular a economia da Rússia, tudo bem, só que isso é como se fosse a grande carta, né, que a gente está gastando, é chamado até de bomba atômica, bomba nuclear econômica. Então, tudo bem, vai arrebentar com a Rússia. Só que também a Rússia pode contra-atacar. Eles fazem isso correndo risco, sabendo que, esperando apenas que a gente quer comprar da Rússia, mas a Rússia também quer vender para a gente. Mas corre o risco da Rússia fechar a torneira. Então é um grande risco que a Europa está tomando, né, nesse sentido. Em termos de conforto também para todo mundo. Ou seja, isso vai afetar desde o Palácio Real até a vida do cidadão comum. Sem falar que todo o gás aqui, o que aconteceu aqui nos últimos dias? Os postos de gasolina voltaram, porque o pessoal estava indo tudo para poder pegar combustível e pegar gás. Indo para poder pegar o gás lá, que é um mazuto. Então, no caso do Brasil, o agronegócio brasileiro depende de insumos que vêm da Rússia. Olha que situação a nossa. Quer dizer, o Júnior, que é um estudioso de relações internacionais, provavelmente me ajudaria a entender melhor toda essa dinâmica. Mas não há hoje nenhum país no mundo que seja autossuficiente. Ou há, Júnior? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma em aspecto nenhum. Então, por exemplo, o Eliezer citou a questão do gás. Sem necessariamente entrarmos nas questões das commodities, mas nós poderíamos falar assim, só em a Rússia ter invadido a Ucrânia, só por ter invadido, as bolsas de valores do mundo todo iniciaram e ainda estão trabalhando em baixa. E isso faz com que, só isso faz com que o preço de várias coisas que utilizamos no nosso dia a dia aumentem consideravelmente. O barril do petróleo já foi acima de $100, $105 ou até mais, mas chegou ali a casa dos $105. Ou seja, um exemplo, o carro que eu dirijo aqui em Portugal, ele é a diesel. Há um mês atrás, o diesel estava a 1,47 o litro. Agora está a 1,63. E isso eu estou falando de um país que não tem a inflação igual ao Brasil. Não tem a inflação que a cada dia está aumentando valores. A Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores de trigo no mundo todo. De trigo. Olha quanta comida existe de trigo no mundo e eles são os principais fornecedores de trigo no mundo. Então, essa guerra e, por exemplo, a exclusão da Rússia do sistema SWIFT faz com que haja inviabilidade da importação e da exportação. Você acha que os russos vão mandar trigo
para quem, ainda que queira, não lhe pode pagar? E você acha que a Rússia, que também compra muita coisa, inclusive do Brasil, razão pelo qual o Bolsonaro lá esteve, você acha que a Rússia vai receber produtos de graça de países que ela não pode pagar? Porque excluir a Rússia do sistema do SWIFT é de dar à Rússia um isolamento, um banimento. Ela não pode comprar, ela não pode vender, ela não pode movimentar. O tesouro da Rússia, aqui na Europa, 50% do tesouro da Rússia foi congelado. Eles não podem movimentar. Então perceba que a guerra, ao mesmo tempo em que os russos estão massacrando os ucranianos, isso vai reverberar no território deles, vai reverberar em toda a Europa e já está reverberando. O leite está aumentando, a carne bovina está aumentando, o trigo está aumentando, o combustível está aumentando. E engana-se quem pensa que por estar do outro lado do mundo, isso não vai alcançar. O efeito da escala global é como um efeito dominó. Ainda que você seja a última peça e a primeira tenha sido derrubada, uma hora a sua também vai cair. Rapazes, nós temos só mais 12 minutos de live. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre a iminência de uma guerra nuclear. Por que, por exemplo, os Estados Unidos não enviam suas tropas para combater os russos na Ucrânia? Como fez no Afeganistão, como fez no Iraque, por que não peita a Rússia? Porque o Biden sabe, os Estados Unidos sabem, que mexer com a Rússia é mexer com poderio nuclear. E agora, para completar, a gente não sabe se é um blefe, mas o Putin mandou sinal de alerta, avisando sobre a iminência de um possível ataque nuclear. Deixou todo mundo apreensivo, porque a qualquer momento ele pode acionar um míssil com ogiva nuclear e fazer uma cidade do mundo simplesmente desaparecer, como aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. E aí? Olha, isso, a soma do poderio nuclear dos Estados Unidos mais a Rússia, a soma dos dois, seria capaz de destruir o planeta Terra 11 vezes. 11 vezes. E há poucas pessoas que sabem, mas o poderio nuclear da Rússia é maior do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem um grande arsenal de guerra, mas quando se trata de ogivas nucleares, a Rússia detém cerca de 6.000 ogivas nucleares. Então, é um arsenal nuclear muito maior, inclusive, do que o do próprio Estados Unidos. Mas isso para dizer o quê? Isso, rapidamente eu já passo. Mas, no entanto, contudo, eu ainda acredito que o Putin utiliza-se do ter o arsenal para ganhar espaço. Eu, particularmente, não acredito nas vias de fato. Não acredito. Contudo, e isso é verdade, ele já mandou preparar, e já prepararam, inclusive, quando ele faz isso, ele obriga os países do Ocidente a dar um passo atrás, a recuar para que ele ganhe terreno. E o que você pensa sobre isso, Eliezer? Só antes de lhe ouvir. Eu cresci durante a Guerra Fria. Então, todos nós vivíamos apreensivos de que a qualquer momento ou o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da antiga União Soviética daria a louca e apertaria o tal botão vermelho e que já haveria mísseis apontados para praticamente todos os países do mundo. Então, eu vivi esse pesadelo. E com o fim da Guerra Fria, isso trouxe um alívio muito grande para a humanidade. O que você pensa sobre isso, Eliezer? Você que é da mesma geração do Júnior, que não viveu a Guerra Fria. Quer dizer, vocês nasceram no momento, digamos, mais... Como eu poderia chamá-lo? Mais tranquilo
digamos assim. Quer dizer, vocês estão assistindo pela primeira vez a possibilidade, ainda que remota, de um conflito envolvendo armas nucleares. O que você pensa, Eliezer? Então, quando eu penso eu me lembro de Hiroshima e eu não sei pronunciar bem Nagasaki. direito. Nagasaki. Então, é por conta da história mesmo que eu falo assim, poxa, se os Estados Unidos foram capazes de lançar uma dessa no Japão, logo os Estados Unidos, que é uma democracia bem estabelecida. E no caso de um Putin, e hoje eu ainda fiquei sabendo que corre um boato, porque eu trabalho um dos lugares onde eu presto serviço, são russos que trabalham lá. E, inclusive, foi interessante conversar com 2 deles hoje, porque eles tinham visões diferentes. Então, começaram a debater entre si. Um que apoiava o Putin, um outro que não. Eu até brinquei dizendo, espero que eu não tenha começado uma guerra aqui. Né? Mas eles disseram o seguinte, nós temos medo porque corre um boato de que o Putin está muito doente e que ele quer concluir alguma coisa na vida dele. Então, assim, aí eu não sei até que ponto, né, que isso é verdade ou não. Mas quando você ouve essas coisas e sabe do episódio de Hiroshima e Nagasaki, Traz a Bíblia. você acha que isso é possível, né? Mas o que eu tenho ouvido dos especialistas é que existe também uma linha que diz que o mundo ele hoje funciona, mantém uma certa paz sob uma certa tensão por conta de justamente os países saberem que se eu apertar esse botão aqui, tem o outro que também vai apertar o dele e ninguém vai ganhar com isso. Ou seja, todo mundo vai perder, como diz a Dilma, né? Nessa guerra, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Então, sabe? Então, cabe muito bem aí. E essa... Então, seria o seguinte, bombas nucleares nas mãos de um país e de países bem que entendem esse jogo, que levam em consideração, que levam em sério, pode sim, até certo ponto, manter a paz, mesmo assim é uma falsa paz, é a paz pelo medo. Só que nas mãos de uma pessoa que perdeu o juízo, e a gente não sabe até que ponto o Putin ou qualquer outro ditador que possa vir a aparecer aí, em algum momento vai perder o juízo. Em algum momento, a gente viu tantas vezes na história loucos tomarem o poder, como o Nero, que estarem no topo, e a gente vê com que facilidade as pessoas colocam pessoas como o nosso presidente no poder, que às vezes a gente se questiona, será que em algum momento não vai haver esse louco lá em cima com esse poder e que terá a ousadia de dar esse passo? Aí, será que esse louco já não está lá, mas simplesmente ainda não chegou, não deu aquele clique ainda, né? Porque o ódio que esse Putin alimenta, você percebe que existe um ódio, você percebe que existe uma tensão ali e que ele se segura, você percebe que ele é contrariado, que ele é revoltado contra o Ocidente. Em muitos pontos, né, como a gente já colocou aqui, é legítimo muitas das demandas dele. Mas nós estamos aqui condenando o modus operandi dele. Mas, dentro das suas demandas, existe alguma legitimidade. Mas é aquilo que Jesus já colocou. Você não combate o mal com o mal. Você tem que combater o mal com o bem. Porque quando você combate o mal com o mal, aquilo ali sempre vai crescer. Você tem que dar outra face, porque se você sempre revidar, o outro vai revidar de novo, e um abismo puxa outro abismo. Então, por isso aí a importância do espírito do evangelho, aí é a nossa missão, da gente poder
levar a mensagem do evangelho para que ela possa ecoar de tal maneira que ela toque as pessoas, toque inclusive os governos, para poder impedir pela própria preservação da humanidade. Essa é a força do evangelho, muito subestimada. Os cristãos já não estão mais crendo nela, mas ela é essa também uma da prerrogativa. Eliezer e Cecílio, infelizmente a gente vai ter que caminhar para o finalzinho. Desculpa, mas eu estou de acordo. Eu até pensei hoje que antes de alguém ser candidato a um cargo executivo, deveria passar por uma avaliação psicológica. A cada 6 meses, isso. A cada 6 meses. Porque o cara pode, às vezes, né? o cara pode surtar no meio, ele pode surtar no meio do mandato. Mas eu queria terminar lendo Isaías, capítulo 2, verso 4, que diz assim: que Deus exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Amém. Aqui está a nossa esperança. Não é à toa que Jesus é chamado o príncipe da paz. Eu só fico triste quando eu vejo líderes evangélicos, líderes cristãos, num momento como este, emitindo opiniões que parecem jogar querosene no fogo. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Nós queremos paz. O pai do Cecílio, também meu pai, na época em que houve a guerra entre Irã e Iraque, ele fez aqui no Rio de Janeiro uma passeata com algo em torno de 20, 25 mil pessoas, pedindo a paz mundial. No mesmo dia em que nós recebemos a visita do Papa João Paulo II. E eu acho que está na hora da igreja se manifestar pela paz. Porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Tivemos um Mahatma Gandhi levando mais a sério a proposta do evangelho do que a maioria dos cristãos. E hoje, vergonhosamente, a Índia não se manifestou condenando a invasão da Ucrânia. Mahatma Gandhi deve ter se removido no túmulo. Mas nós não podemos nos calar. Nós queremos que cesse imediatamente. Como diz o Salmo 46, Deus faz cessar a guerra em toda a terra. É isso que Deus deseja, que haja paz entre os homens. Foi o que os anjos clamaram, anunciando o nascimento de Jesus. Paz na terra aos homens de boa vontade. O que está faltando nesses caras boa vontade para que haja paz. Pastor Cecílio, terminamos. Eliezer, pastor Eliezer, terminamos. Eu adorei conversar com vocês. Vamos voltar uma outra hora. O papo foi bom demais. Espero Obrigado, que esse tá? assunto não seja mais um motivo de live. Quem tomara sabe que as não. reuniões Mas... que estão acontecendo possam ter um desfecho final. Sim, tomara. Um beijo no coração de vocês, um abraço em suas famílias. Tchau, tchau. Gente, nós estamos terminando. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de compartilhar essa live, não. Eu vou tentar colocar no YouTube. O pessoal está pedindo. Infelizmente, não deu para colocar no Facebook, porque fomos bloqueados. Mas eu tenho certeza que quem assisti-la vai pensar, vai refletir e vai adotar uma postura mais idônea e condizente com o Evangelho. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.